Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente chegou aí à nossa aula 2, tá? Do nosso treinamento online sobre fibra óptica, tá? Eu postei aí alguns dias atrás a nossa primeira aula, explicando um pouco o que é a fibra óptica, tá? E hoje a gente vai analisar aí a nossa segunda aula, onde eu vou apresentar para vocês os componentes básicos de uma rede de fibra, né? Focando em FTTH, que é fibra até a casa do cliente. Por exemplo, a gente vai falar da OLT, do cabo de fibra óptica, dos splitters, tá? Do GBIC, que é o transceiver óptico ali que envia sinal aí para a rede, né? Que alimenta a rede, que vai para as casas dos clientes. Então, no vídeo de hoje, resumidamente, eu vou mostrar para vocês os itens básicos que fazem parte justamente de uma rede de fibra óptica, né? E possibilita que o sinal chegue aí nas nossas residências. Então, para você aí que trabalha com telecomunicações, né? Com telecom, seja numa operadora, né? Num provedor, como técnico externo, como suporte técnico, a gente hoje vai ter uma visão um pouco mais detalhada aí de como que funciona na rede, né? E quais são os itens aí que estão presentes nela, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no conteúdo de fato, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo, tá? Curte e compartilhe essa aula para que a gente continue semanalmente trazendo conteúdos como esse e trazendo novidades aqui para o canal, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje, né, a gente vai iniciar, na verdade, a nossa segunda aula do treinamento online sobre fibra óptica, tá? Onde a gente vai analisar justamente os componentes de uma rede que estão presentes aí no nosso dia a dia, tá? Ou seja, que estão presentes aí na nossa rede, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo, pessoal. Galera, vejam só, né, como funciona uma rede, né, na verdade, de fibra óptica. Então, vejam só, para entendermos aí como o sinal chega na residência do cliente final, principalmente quando a gente trabalha aí no suporte, na manutenção, enfim, na área técnica, tá? É importante que a gente analise, como está descrito aí, ó, o funcionamento dos componentes presentes na construção da rede, tá? Ou seja, como eu acabei de citar, para que a gente tenha um entendimento, né, básico aí, ou até aprofundado de como que o sinal chega na casa do cliente, como que os problemas acontecem na rede de fibra óptica, é muito importante a gente entender os equipamentos que estão justamente nessa rede, tá? E a gente vai começar falando aí da nossa OLT, tá? Que é o terminal de linha óptica aí, ó, se a gente for traduzir. Nós temos aqui o GBIC óptico, né? Ou o GBIC, né? O Gigabit Interface Convert, né? Nós temos aqui os splitters ópticos, tá? Que é o divisor óptico passivo, são 3 itens aí na rede, tá? Nós temos aqui os cabos ópticos, que são responsáveis aí por levar o sinal, né, para as nossas residências, né? Seriam os caminhos, digamos assim, para onde o sinal passa. Nós temos as caixas de emenda óptica, tá? Que armazenam as nossas fusões. O cabo de fibra óptica, na verdade, né, o cabo ele fica armazenado em bobinas, né, e a bobina ela tem uma quilometragem ali específica, tá? E sempre que essa bobina acaba, quando a gente está fazendo um lançamento de cabo, é necessário emendar, entre aspas, uma fibra com a outra, uma bobina com a outra, para que a gente continue aí o lançamento do cabo, tá? Então é necessário ter o processo de fusão, né? Fusionar essas fibras, que geralmente elas ficam armazenadas aí nas caixas de emenda, tá bom? Na residência do cliente, pessoal, nós temos a ONU ou ONT, tá? Que são os equipamentos aí responsáveis por receber o sinal óptico, tá? O sinal de luz, os pulsos luminosos e converter ali para pulsos elétricos, tá? E vice-versa. E nós temos as caixas de terminação óptica, ou CTO, né? Que quem trabalha aí na instalação, na manutenção de redes FTTH, né, na última milha ali, próximo à casa do cliente, é muito comum, né, conhecer muito bem aí a CTO, caixa de terminação óptica, que é justamente onde a gente vai conectar aí o cabo drop, né? Vai montar o conector, conectar o cabo drop e levar ali o sinal para a residência do cliente. Então veja que a gente pegou alguns dispositivos aqui, ó, só voltando um pouquinho, básicos, tá? A OLT, terminal de linha óptica, o GBIC óptico aí, que seria o laser, né, digamos assim, o transceiver, o laser responsável por injetar sinal na rede, os splitters, que são os divisores de sinal, tá? Justamente para que a gente construa aí um conceito de rede ponto-multiponto, o sinal saindo de um ponto indo para vários pontos. Nós temos aqui o cabo, como eu já citei, nós temos as ONUs, ONTs, caixas de emenda e CTO, tá? Então são os itens aí que a gente vai estar analisando nessa aula de hoje.
Seguindo aqui, pessoal, vamos aqui analisar um pouco da nossa OLT, tá? Como vocês podem ver aí, ó, OLT significa Optical Line Terminal, ou seja, terminal de linha óptica, né, em português. E qual a finalidade, né, qual o objetivo, na verdade, de se ter um OLT na rede? Primeiro ponto, pessoal, para uma rede FTTH, né, o GPON aí que a gente vai entregar o sinal aí para casa, na casa dos clientes, né, os planos, é obrigado que a gente tenha um OLT. Por quê? Ele é o equipamento responsável por gerenciar todas as ONUs, ONTs dos clientes, tanto em questão de link, quanto conectividade, quanto a largura de banda, tá? E quanto o meio como os serviços são entregues aí para o cliente final. Então veja como está descrito aqui, ó, que a OLT é um equipamento essencial, tá, em redes de fibra óptica, especialmente em redes de tecnologia PON, tá? Passive Optical Network, ou seja, rede óptica passiva. Uma rede de fibra óptica aí que não necessita de eletricidade, né, de alimentação, digamos assim, na sua distribuição externa. Quando a gente pega uma rede de fibra óptica, uma rede PON, por exemplo, um GPON, um EPON, um XGPON, que a gente vai comentar mais na frente, é um tipo de rede que eu não preciso de eletricidade externamente, nos postes, naquele cabo que passa ali no poste. Eu só vou precisar de eletricidade basicamente em 2 pontos, que é na OLT, que fica no nosso data center, né, do provedor, ali no DC, data center, no POP, ou lá na casa do cliente, né, na verdade, ir lá na casa do cliente, onde você vai ligar a ONU ou ONT junto com o roteador do cliente e os dispositivos do cliente. Fora isso, a gente não precisa de eletricidade em nenhum outro ponto, por isso que é uma rede PON, tá? Como, né, a rede GPON aqui como exemplo, ó, a rede óptica passiva padrão Gigabit, eu tenho vídeos aqui no canal sobre ela, mas a gente vai comentar aqui no nosso curso também. E também o EPON, que é uma rede óptica passiva padrão Ethernet, né, e o GPON é uma rede óptica passiva padrão Gigabit, só que aqui é um assunto de uma outra aula que a gente vai estar comentando depois, tá? Entendido um pouquinho sobre a OLT, galera, vamos falar um pouquinho do GBIC, que o GBIC, ou Transceiver óptico, tá? O transceptor óptico, como está descrito aí, ele fica plugado justamente na OLT, tá? Na porta PON, ele é a porta PON, na verdade, ali, por onde sai o sinal e vai para as ruas, tá? E o que acontece, pessoal? O GBIC, ele tem várias classes, tá? Classes e assim, não são todos iguais. Então, por exemplo, se eu falar aqui de um GBIC específico, vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que tem outros tipos, para outras finalidades também, tá? Mas seguindo aqui no GBIC óptico, o que a gente tem, ó? Um GBIC óptico, tá? Ou transceptor, né? É um dispositivo que converte sinais elétricos em sinais ópticos, ou seja, o sinal óptico, o sinal usado na fibra óptica, galera, é o sinal de luz, tá? É um pulso luminoso. E esse sinal ele é emitido pelo GBIC, né? E viaja por meio dos cabos de fibra óptica, que possui o núcleo ali construído basicamente por vidro ultra puro, e chega até as casas dos clientes, onde eu vou ter a ONU ou ONT, que também vai ter uma espécie de GBIC que vai receber esse sinal óptico, sinal de luz, e converter para pulsos elétricos. Vai fazer a conversão contrária, né? Então, ó, ele converte os sinais ópticos para transmissão por meio das fibras ópticas, né, em uma rede de comunicação. O GBIC aí, ó, é uma abreviação de Gigabit Interface Converter, ou a gente poderia ter aqui, ó, interface de conversão Gigabit, né? E o termo óptico indica justamente que ele é um transceptor usado em transmissão óptica, ou seja, transmissão de dados por meio de luz, tá? E uma observação aqui, como eu já citei, o GBIC ele vai conectado na OLT. Então, a OLT, pessoal, ela recebe os serviços ali que a operadora fornece, tá? A operadora vai fornecer serviço de internet, serviço de TV por assinatura, serviço de telefonia. A OLT recebe tudo isso, converte ali por meio do GBIC para pulsos luminosos e envia isso na rede externa, nas fibras ópticas aí que vão chegar nas nossas casas, tá bom? O GBIC, pessoal, a título de curiosidade, ele tem mais ou menos ali um tamanho de um pendrive, né? Dependendo do pendrive. E seguindo aqui, ó, nós temos os splitters ópticos, né? O GBIC, ele envia sinal por meio das fibras ópticas, só que a gente não tem uma fibra saindo do meu data center para a casa do cliente, né? Ou seja, se tiver 50 casas, 50 clientes, eu não tenho 50 fibras saindo do meu DC, data center. Eu tenho uma fibra, geralmente. Mas como que acontece essa divisão, né, dos sinais aí em várias fibras? É justamente um splitter óptico, que é um dispositivo utilizado em redes de fibra óptica para dividir um sinal óptico, tá? Que vem aí, ó, proveniente de uma fibra e é dividido para múltiplas fibras, tá? Quando eu falo de GBIC, galera, eu estou falando de um divisor óptico passivo. Um divisor aí de luz, tá? Que recebe uma potência óptica, por exemplo, em uma fibra, ele divide para duas, tá? E passivo, porque ele não usa eletricidade, ele faz essa divisão de sinal e envia ele para duas rotas diferentes, tá? Permitindo aí, ó,
assim a distribuição do sinal em vários destinos. Essa divisão é frequentemente realizada em redes PON, como a gente comentou, Passive Optical Network, rede óptica passiva, tá? Onde o único cabo de fibra óptica é utilizado para fornecer serviços de comunicação a várias instalações residenciais. Então, por exemplo, eu tenho uma fibra saindo do meu DC, do meu data center, e ela acaba ali atendendo centenas e dezenas aí de clientes, tá? E nós temos aqui vários níveis de splitter, como splitter 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e 1 para 16, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui nessa primeira imagem um exemplo de um splitter 1 para 2, galera. O que seria um splitter 1 para 2? Tá? Lembrando que a gente está falando de splitter balanceado, posteriormente a gente vai falar do desbalanceado, tá? O splitter de 1 para 2, pessoal, é o splitter que recebe o sinal em uma fibra óptica e divide aqui para duas, ó. Recebe uma potência óptica e divide em uma fibra, né? E divide para duas fibras. E a gente tem aproximadamente aí uma atenuação de 3,7 dB quando isso acontece, tá? Naturalmente, como eu estou dividindo o sinal, a potência, eu vou ter uma atenuação em cima desse sinal por conta da divisão, tá? No splitter aqui de 1 para 4, né? Ó, recebe o sinal aqui em uma fibra e divide para 4, eu vou ter uma atenuação de aproximadamente 7,3 dB no meu sinal original. E aqui eu tenho um splitter de 1 para 8, onde eu vou ter uma atenuação de aproximadamente 10,5 dB. E aqui um splitter de 1 para 16, onde eu vou ter uma atenuação aí de aproximadamente 13,7. Né? 1 para 16, vocês podem ver que eu recebo sinal aqui em uma fibra, né? E ele vai ser dividido aqui, ó, em 16 portas, em 16 fibras diferentes, que podem ir para diferentes destinos. Tá certo? Então, o splitter óptico, pessoal, é o que traz a essência aí da rede de fibra óptica, rede ponto multiponto. Tá bom? Galera, essa foi a nossa segunda aula aí do curso Fibra Óptica, tá? Totalmente online aqui no canal. Qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários que assim que possível a gente vai estar verificando, tá bom? E logo mais a gente lança aí a terceira aula do curso Fibra Óptica. Até a próxima!